O Dudu Camargo não está ganhando a Fazenda por estratégia. Ele está ganhando porque ocupa um lugar emocional muito específico no público. É a partir daí que eu quero olhar para ele. Dudu entrou na televisão com 9 anos de idade. Gente, 9 anos. Antes de formar uma identidade, ele já tinha palco. Antes de estruturar um ego, ele já tinha audiência. Vocês pararam para pensar nisso? Antes de ter um adulto que devolvesse limites a ele, ele estava sobre a sombra de um mito, Silvio Santos. Quando uma criança cresce assim, ela aprende uma regra silenciosa. Para existir, ela precisa performar. Isso não é um detalhe biográfico, isso organiza a psique dele. Por isso que o jeito de falar, por isso que os trejeitos, por isso que essa sensação constante de que ele está sempre em cena para as pessoas, isso mesmo quando ele não está. Ele tenta ser espontâneo, ele tenta ser ele, mas ele não consegue. Não é porque ele não queira, é porque ele realmente não consegue. Isso não é uma imitação constante, consciente. Eu queria deixar claro isso. Pelo que eu acompanho do programa, porque eu acompanho o programa, eu não vejo isso como algo tão consciente que ele faça, mas tem algo de muito inconsciente, porque eu vejo esses trejeitos sendo feitos de todas as formas. Então, eu fico pensando, Dudu não faz Silvio Santos. Dudu foi moldado dentro desse lugar simbólico. O problema, eu acho que aparece quando essa performance vira uma identidade. Porque o outro percebe Dudu com essa identidade. E aí as pessoas veem um determinado descompasso. Percebe que algo não se encaixa ali. Algo que não se sustenta por inteiro. Então, dentro da Fazenda, a gente viu isso com os participantes, a desconfiança dessas pessoas, de não saber se ele está sendo sincero ou não, se ele está representando ou não. Isso fica muito claro desde sempre. Porque essas pessoas ali da Fazenda, elas realmente não sabem onde elas estão pisando quando elas se relacionam com ele. Porque ele é uma pessoa de difícil leitura. Fora dali, aí já acontece outra coisa. Aqui fora, aqui para o público. Existe um grupo muito grande de fãs de Dudu que veem ele de uma outra forma. Acreditam nele, compram a imagem dele, defendem ele. Esse grupo não vê encenação em Dudu, vê alguém que precisa ser protegido. A figura dele, parem para pensar na figura dele, ele parece ser protegido. Isso é exatamente o que sustenta a liderança de Dudu no jogo. Dudu ocupa um lugar muito poderoso no imaginário coletivo, o lugar do adulto que não conseguiu construir-se por inteiro, do sujeito que teve visibilidade demais e estrutura de menos. A gente tem que olhar para isso. Ele não vejo ele como uma ameaça. Ele não ameaça. Vocês parem para pensar na trajetória dele. Ele não ameaçou ninguém. Ele não confrontou diretamente ninguém. Ele não disputou poder com ninguém. Nada disso ele fez. Vamos analisar a trajetória toda dele. Parece que ele desperta no público, em nós, do público, um certo cuidado. Parece que ele foi deixado de alguma forma sem esse cuidado. E aí fica um adulto, criança, meio
meio com os trejeitos de uma pessoa, de um passado antigo, e tudo isso junto e misturado cria essa persona que é tão interessante de ser analisado e não de ser julgado, de ser xingado, como muitas pessoas fazem. Eu acho feio isso. Voltando para casa, eu quero dizer que na casa ele gera dúvida, mas aqui fora ele tem uma identificação emocional muito grande. E aí talvez seja o ponto mais delicado, que não seja... É por isso que ele vai ganhar, sabe? Vamos pensar juntos. Ele vai ganhar não por embates ou por estratégia. Ele é o provável ganhador há muito tempo. Porque qual é a questão que a gente deve se perguntar? O que a gente deve parar para analisar a partir disso tudo que eu estou aqui elucubrando e jogando os meus pensamentos para vocês? Dentro de um olhar psicanalítico, que tipo de vitória é essa que se constrói a partir de uma infantilização? Não que ele tenha se infantilizado, mas a gente, de uma certa forma, o vê como um Peter Pan. Que tipo de reconhecimento é esse que protege? A gente está protegendo, mas a gente não está devolvendo autonomia para ele. Ele não acredita nele. Ele precisou do Shaya, ele precisou da Saori. Então, a gente tem que... O que a gente enxerga nele da gente? Porque enquanto Dudu ocupar esse lugar intermediário entre criança, adulto, não ser nem criança, nem ser adulto, nem personagem, um personagem assumido, nem o sujeito por inteiro, nós, do público, a gente vai sustentando essa imagem que está sendo passada pra gente, que a gente não sabe exatamente quem ele é. Talvez ele nem saiba. E essa identidade, ela vai continuar em suspenso, que eu acho meio grave. Isso explica sempre a força que um jogo tem, né? E aí revela o custo dessa subjetividade e dessa vitória, que vai ser uma vitória subjetiva. É uma vitória muito mais do sentir do que do jogo racional. E sempre foi assim. Quem ganha reality show sempre é pelo sentir. O que é que essa pessoa faz com que a gente sinta? E é isso que eu, na minha visão, na minha ótica, vejo nele. Eu espero muito que ele consiga achar um caminho para que ele consiga ter a própria identidade. E vamos analisar ele com o carinho que ele merece.